Assista a seguir Reação de Deus diante da morte. Como se faz um guerreiro? Como se faz um vencedor? Como Deus projeta alguém que vence todas as batalhas? Como Deus prepara alguém que está pronto para exercitar todo o período de sucesso em batalhas espirituais, sejam elas emocionais ou físicas, diante de Deus. Nós vamos então descobrir aqui a respeito do livro de Josué, nos conta como Deus forma e faz um guerreiro ser bem sucedido e vencedor diante do Senhor Deus, diante dele mesmo. Josué capítulo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós vemos aqui que a primeira formação de Deus para um guerreiro é que ele levanta vencedores no tempo de morte, no tempo da morte. Quando o tempo é de perca, quando o tempo é de desolação, quando o tempo é totalmente, completamente de expectativas finalizadas, quando já não tem mais instrução ou não tem mais caminho para se vencer, numa ótica humana, natural, numa visão comum, numa consideração comum daquilo que é normalmente considerado à vista, sem vida, sem saída, independente a área que seja a que se tenha a lidar o tema, Deus levanta um guerreiro vencedor. Deus forma um guerreiro em tempos de morte. Deus forma seus guerreiros em tempos de percas, independente a área ou o tema. Deus forma guerreiros e levanta vencedores em tempo que as expectativas já se esvaíram. Por que Deus faz isso? Porque diante de Deus a morte, a perca, a destruição, ela não existe. Para Deus, quando Ele toca, quando Ele vai exercer os seus poderes, as suas essências, a proximidade do que é a essência dele, diante das coisas que estejam mortas ou que sejam condicionadas a uma morte futura, Deus reavê qualquer situação, porque o seu poder, a sua essência, aquilo que é a sua raiz de origem de espírito, intuição e efeito de essência, é a vida, é a instrução, é a essência de restauração e ressurreição eterna, ou seja, restituição, conservação, manutenção eterna, constante. Então, em períodos de morte é que Deus levanta guerreiros. Quando Moisés morreu, o povo de Israel estava todo desconsideravelmente ali perdido, né? Então, digamos que disperso de mente, porque de certa forma Israel contava muito com a orientação do que Deus havia colocado sobre a vida de Moisés. Porém, uma vez que Deus está escolhendo Israel antes mesmo de Moisés, ele escolheu Israel lá quando existia Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus já tem uma direção para Israel no futuro, no presente ou no passado de Israel, em toda a trajetória, independente se Moisés estava agora vivo ou não. Moisés cumpriu a parte dele e então agora Deus continua o que tem de fazer com o povo de Israel. E no momento de perca, o povo pensou: agora não temos para onde ir, nosso líder se foi, não tem jeito. O que Deus fez? Deus continua, então ele levanta, no período de perca, ele levanta Josué. Okay? Quando ele levanta, nos mostra que os guerreiros, eles se levantam em tempos de morte. E Deus não tem medo das expectativas de morte. Deus não tem medo das análises de morte, digamos que numa parte humana falando. Deus continua agindo com seu poder. Verso 2, então Deus fala para Josué. Ele indica um referencial, ele se
volta ao referencial e ele diz: eu sei que Moisés morreu. Ele mesmo diz para Josué: meu servo Moisés, meu servo é morto. O que ele está dizendo? Eu conheço o assunto de morte. Eu conheço a estadia momentânea de uma aparente morte. Eu conheço a situação de expectativa de perca. E normalmente um período de luto, um período de perca, um período sem definição é aquele período preocupante, onde dá a impressão que não se tem mais o que fazer. Deus nunca fica sem ter o que fazer. Deus nunca fica sem saber que rumo tomar. Deus nunca fica sem direção. Ele não tem nenhum trabalho a ponto de que eu não planejei o que vai ser daqui 5 minutos. Eu não sei o que vai ser daqui 10 minutos. De verdade, eu não pensei o que ia acontecer. Não, Deus não é um ser despreparado. Deus tem a sua agenda 600, 700, 1000 anos antecipada. Muito mais do que o pensamento e a movimentação física humana. Uma vez que os processos de Israel estavam acontecendo, Deus já sabia o próximo passo, Deus já sabia aquilo que ele ia fazer adiante, porque o seu poder é eterno e a mente por detrás desse poder que ele tem, também ela é constante, ela é eternizada, ela não tem desgaste e ela sabe o que vai fazer hoje, amanhã, daqui 50 anos, daqui 500 anos, daqui 5 milhões de anos e assim para a eternidade. Então ele disse para Josué: não estranhe que eu estou te chamando. E não estranhe o estado que está, o tempo em que eu estou te chamando. Um estado de quê? De morte. Um estado de quê? De perca. Um estado de aparente dissolução, né? Desolação. Porque isso atinge o ânimo, isso atinge a direção, a visão. Enfim, o povo estava de luto. E não era um luto pequeno, era um luto grande. Então, levanta-te agora. Na hora da aparente morte, quando ela se aproxima da face humana, né, na humanidade, e naquela questão, naquele tema, Deus não tem projeto de destruição, como não tinha projeto de destruição para Israel ainda, porque os seus planos eram contínuos. O que aconteceu? Deus levanta na hora da morte uma instrução, um instrumento de vida. Porque Deus não tem medo da morte. Então, diante da morte, ele não tem medo dela. Ele levanta um meio de vencê-la. Ele cria, ele gera uma circunstância para enfrentar e reaver a situação, porque a morte, o efeito da morte, é o destino de destruição e desolação da morte. Não permanece nem prevalece diante de algo que Deus não tenha plano de permissão de uma destruição. Então aqui Deus levanta um guerreiro e diz: eu sei que Moisés é morto, mas levanta-te. Deus disse para ele: levanta-te. É nessa situação. Eu não preciso de vencedores quando está tudo bem. Eu não preciso de guerreiros quando nós precisa resolver alguma questão de ameaça, de morte, de desentendimento, de aflição, de alguma perca em alguma área. Eu não preciso quando está tudo bem. Eu levanto o guerreiro quando as coisas aparentam-se de morte, mas eu continuo, como Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus, não o ser humano, o homem falha, o homem, a palavra dele quebra. Agora, Deus permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma vez que Deus permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o que acontece? Ele se levanta na morte. Ele se levanta na situação de destruição. E ele diz para os seus: levanta-te. Eu estou vivo, eu não morri. As coisas não matam Deus. As coisas não deixam Deus deprimido, cansado. As coisas não desgastam Deus. Nós nos desgastamos, porque nós temos um corpo formado com condicionamento que precisa de descanso. Se esse processo é negligenciado, nós nos desgastamos. Porém, o que acontece? Deus permanece. Deus é o Todo-Poderoso que permanece para sempre. Então, ele diz para Josué:
Moisés é morto, mas levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Ele disse, parece morte, é luto, parece perca, acabou, parece que está tudo terminado, não tem mais o que fazer. Essa é o quadro presente, esse é o quadro de visão. Mas eu sou um Deus que penso no futuro e já tenho planos do futuro. Eu não tenho só o plano do presente e eu não terminei aqui, eu não morri no dia de hoje. Eu continuo vivo, Israel está vivo, eu continuo com planos, Israel está nos meus planos, eu continuo trabalhando, eu me movimento, eu vivo, eu sou ativo e eu penso, os meus pensamentos ainda têm planos para daqui 10 minutos, 1 hora, 1 mês, 1 semana, 1 ano, 1 século, 10 milhões de anos, eu ainda tenho planos e estou trabalhando em todo, movimentando-me em direção a todos eles, porque todos eles se cumprirão. Levanta-te. Não é o momento presente que destrói Deus. Ele disse, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então, primeira coisa, quando Deus forma um guerreiro, ele tem que saber para quê. Guerreiro é para os momentos de morte. Guerreiro é para os momentos que precisam cuidar das percas. Guerreiros são para os momentos, guerreiros de Deus são para os momentos em que os danos, eles são verídicos e vai deixar danificado? Não, precisa ser reparado, restituído, reanalisado, avaliado e formado e constituído por Deus para a direção correta. Deus levanta Josué para quê? Para direcionar o povo. O povo direcionado por Deus, na vontade de Deus. Então o que acontece? Continua caminhando, aí Deus diz para Josué, o guerreiro, você não vai parar o povo por aí, não vai ficar aí parado, não. Chegou na terra, vai ficar aí, não. Agora você levanta e passa este Jordão, tu, este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Israel estava num processo muito próximo da terra prometida. Eles já tinham ganhado pela caminhada algumas posses de terras e algumas das tribos deles já estavam localizadas, locomovidas às terras ganhas. Então o povo já estava experimentando um pouco daquilo que era a realização da promessa de Deus, e com o luto dava-se a entender muito de que Israel podia se conformar. Chega, já tá bom até aqui, nós estamos cansados, nós estamos esgotados do deserto e de verdade agora nós estamos com um luto muito profundo. Realmente perdemos a nossa referência, perdemos o Moisés. Então quando nós perdemos, não temos ânimo, não temos força, não tem o que fazer. E aí Deus fala para Josué, o guerreiro, você vai continuar com Israel. Ele está em luto, ele está em fraqueza, dificuldade, ele está em cansaço, ele está em desgaste, mas você continua com Israel, passa o Jordão, todo o povo, não é para ficar ninguém, não é para deixar ninguém, se entregar ao luto. Não é para deixar ninguém se entregar à morte. Não é para deixar ninguém se entregar à perca. Não é para deixar ninguém pensando que está tudo acabado. Não tem mais direção. Deus não tem mais nada o que fazer com Israel porque Moisés morreu. Não, isso é uma fase porque muda a etapa daquilo que Deus está fazendo com Israel. O plano de Deus, a mente de Deus não desgastou nenhum neurônio dele. Está em plena saúde até a eternidade. E ele bem sabe o que ele quer fazer e o que ele faz com Israel, o que ele faz com seu povo e o que ele fará com seu povo. Porque a palavra dele permanece para sempre, não é o humano. Então Moisés era um instrumento. Moisés foi dormir, descansou e continua Deus trabalhando no meio do seu povo. E aí o que acontece? Pega agora o povo, passa o Jordão e cuida de todo ele.
cuida de tudo, todo o povo tem que ir. Tu e todo este povo, significa cuida de todos os detalhes do povo. Não deixa nada sem movimentar sobre o povo, não deixa nenhum descuido sobre o povo, não. Você vai caminhar completamente para cuidar do povo. A terra que eu dou, porque eu ainda tenho terra para entregar para o povo. Eu ainda tenho conquistas, espaços para entregar para o povo. Eu ainda tenho muito, e de verdade, conforme nós conhecemos a história aqui, não era ainda nem 80% do que Israel iria conquistar, né? Não tinha chegado nem na metade do que Deus queria entregar para Israel como bênção, como avanço, como alcance do poder de Deus, como cumprimento de promessa, como tudo que Deus queria e estava querendo, planejando fazer com Israel. Então nós vemos aqui de que Deus começa a reavivar numa fase de morte o povo através de Josué e diz: tu e todo o povo, todos os detalhes do povo, todas as áreas do povo, todos os movimentos do povo, toda a necessidade do povo, olha tudo que eles precisam e cuida direito e certo do povo e leva este povo até a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você vai cuidar do povo e vai fazê-los conquistar o espaço que eu, terra significa espaço, e Deus dizendo: eu preparei espaço para o povo, direito de vida, direito de convivência, direito de existência, direito de manutenção, direito de ter uma terra. Eles eram escravos, tinha que ter tempo e hora para acordar, para levantar, para trabalhar, para comer, do jeito que o ditador queria, não era do jeito deles. E Deus diz: eu estou tirando, levei para o deserto, preparei, treinei, porque a terra é de vocês. É um espaço para plantar bem, semear bem, cuidar bem, se alimentar bem, ser mantido bem, com manutenção saudável, plena. E depois de toda essa promessa cumprida, vocês vão viver desfrutando da terra, porque eu dei a terra prometida para vocês. É direito de vida, é direito de manutenção, é direito de existência, é direito de vivência, sobrevivência e vivência diante de Deus. Assim como todos têm direito de respirar, Israel também tinha direito de ter a sua terra, seu espaço. E Deus diz para o guerreiro Josué: você vai levantar nesse período, vai cuidar de todas as áreas do povo, com todo o povo, sem deixar nenhum, e você vai levá-los e fazê-los conquistar a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora, como que Deus levanta um guerreiro? Como esse guerreiro pode e faz com que o povo conquiste espaço? Como esse guerreiro faz com que o povo alcance espaço diante de Deus? Então Deus continua contando os segredos dele. E ele diz, verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé tenho dado como prometi a Moisés. A terceira parte, quando Deus forma um guerreiro, é explicando para ele que ele existe para um tempo difícil, que será revertido, que ele tem povo, ele tem pessoas, ele tem algo que Deus confia em suas mãos para cuidar. E depois que Deus deixa declarado que ele tem algo que ele tem que cuidar, Deus vai fazer com que ele auxilie pessoas a ter espaço daquilo que é a terra, o espaço de vida. E a parte do verso 3, todo lugar que este guerreiro pisar, tudo que ele tratar, tudo que ele cuidar, tudo que ele movimentar, tudo que ele manter, tudo que ele trouxer ao cuidado de Deus, de manutenção em todas as áreas do povo, aonde ele pisar, pisar não é desprezar, né? Pisar não é fazer com que as coisas sejam desprezadas, não, é aonde ele sitiar, aonde ele habitar, as áreas que ele tocar, os assuntos que ele tocar, naquilo que ele trouxer diante de Deus para ser cuidado, tratado, aquilo que ele se voltar para a proteção de tudo que Deus quer para o povo, no zelo que ele tem
na área que ele se preocupar em cuidar de tudo que ele cuidar do povo, onde ele pisar, onde ele fizer este cuidado com a planta do seu pé, do seu caminho, aquilo que ele caminhar com cuidado, o que Deus está dizendo? Vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. Então, o guerreiro que cuida, o guerreiro que realmente se desdobra para manter aquilo que Deus quer na manutenção, o guerreiro que faz com que a disposição do cuidado seja verídico, o desejo de Deus de fazer cumprir com que o povo conquiste o seu espaço daquilo que é a terra prometida, tudo que ele tocar, porque pé significa um dos sentidos, movimentação dos sentidos, aquilo que se toca, aquilo que se anda, aquilo que se caminha, aquilo que se vê, aquilo que se ouve, aquilo que se sente, aquilo que se recebe, aonde tocar os vossos sentidos com o poder de Deus, consagrado a Deus, na presença de Deus, vivendo para Deus, vô-lo tenho dado. Deus te dá pelo poder da palavra. E no caso do guerreiro, Deus faz você ser um instrumento a qual você faz com que povos ou aquilo que Deus, as pessoas que Deus confia na sua mão, se é uma ou duas, se é muitas ou poucas, na sua mão, Deus vai te dar para você cuidar com excelência e a terra será conquistada. Onde pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. Desde o deserto, verso 4, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Olha que interessante, Deus está falando de extensões, né? Pertas e grandes e distantes, ou seja, ele está dizendo, você vai levar o povo a conquistar espaço de um lado para o outro, distante ou perto. Eu conheço toda a extensão da promessa, da possibilidade, da capacidade, do poder que há em mim para fazer, Deus dizendo para Josué, que o povo conquiste o seu espaço, ou seja, toda a sua manutenção, todo o cuidado necessário que ele precisa ter. Eu conheço. E quando Deus diz isso para Josué, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu fiz a promessa, conheço a qualidade da promessa e sei como ela será exercida, como ela será mantida e como ela será realizada, efetivada no meu poder. Eu tenho toda a capacidade de cumprir a minha promessa, porque foi eu a que realizei, foi eu a que fiz, quando ela saiu por primeira vez como promessa dada. Eu prometi a Moisés e prometi todo esse espaço, eu prometi todo esse processo de território. O que significa isso? Deus está dizendo para Josué, você tem que se preparar e ter boa vontade de manter bem. Quanto melhor manter, quanto melhor a disposição de cuidar dos detalhes da manutenção de origem, quanto mais os detalhes de todo o cuidado verídico, protegido do ser humano, quanto mais a disposição do zelo realmente em mim, mais a extensão das terras se ampliam. Quanto mais um guerreiro tem disposição de restituir, de manter, de cuidar dos detalhes daquilo que eu confiei em suas mãos, mais se abre o espaço, como diz a palavra que Deus aumentou as estacas ali da oração de Jabes, quando ele orou pedindo a Deus que o abençoasse, mas Deus aumenta os nossos territórios, alcances, e esses alcances eles não são apenas aquilo que é uma realização externa, mas aquilo que é poder de Deus acrescido. O que é isso? É quanto mais buscamos da maneira de Deus, da forma de Deus, dos planos de Deus, liberdade da palavra, quanto mais buscamos da palavra, mais daquilo que ele tem de fazer tem poder.
alcança e é atingido, é cada dia mais revisitado e acrescido, alcançado maiores níveis de conquistas em Deus, de poder, de unção. Não só realização física, não só manutenção física, mas também terrena, geográfica aos nossos olhos naturais, comuns, físicos e externos, mas maior quantidade de poder da palavra, maior porcentagem de unção da palavra de Deus, porque são conquistas que nós começamos a receber das terras espirituais, não só as terras físicas, mas terras espirituais, conquistas de poderes de Deus sendo alcançados gradativamente mais e mais. Então Deus diz: eu sei a extensão do meu poder, eu sei a extensão do poder da minha palavra e da promessa e das terras que eu disse para Moisés e para Israel que lhe daria, desde o Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente, já está determinado, é vosso, será vosso, está convosco. Deus conhece o poder de efeito de um guerreiro e está dizendo para Josué: eu já sei que você vai cumprir a parte que eu te dei e o povo vai alcançar o espaço que precisa. Eu já sei tudo aquilo que Deus dizendo, vou fazer, porque eu conheço, não é o ser humano. Ah, mas se o ser humano errar, se o ser humano falhar, Deus não está olhando o ser humano, Deus conhece o poder da palavra dele. Deus conhece o poder daquilo que saiu de dentro dele e só volta para ele quando vem o fruto. Então, Deus sabe o efeito daquilo que ele ordenou na região espiritual. O que Deus prometeu, o que Deus planejou, o que Deus viu, né? Tudo que a gente vai fazer um plano, a gente tem a visão, a gente faz o vislumbre daquilo que pode acontecer. Tem aquela imagem fotográfica. O que Deus planejou, ele também já visionou. Ele tem uma visão, e aquilo que ele já tem a visão do que ele quer fazer, do que ele vai fazer, já está pronto. Ninguém atrapalha a visão de Deus. Ninguém atrapalha a direção visionária de Deus, Jeová, o Deus dos exércitos. O Deus soberano sobre toda a terra. Ninguém atrapalha aquilo que é Deus nos pensamentos dele. Então, quando ele diz: desde o deserto do Líbano ao rio grande Eufrates, toda a terra dos heteus, o grande mar, para o poente será vosso termo, já está determinado na visão. Essa visão não é do humano, é a de Deus. Deus já sabe o que quer fazer, o que vai fazer e vai cumprir. Porque ninguém entra na mente de Deus e atrapalha, ninguém bloqueia o cérebro de Deus, não. Então aqui o que acontece? Deus continua dizendo para Josué: eu conheço todos os termos do que você já vai conquistar. Conheço todos os termos do que você vai fazer o povo conquistar. Verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que Deus está dizendo: eu já sei o seu resultado, já estou te contando para você entender que eu estou com você. O plano não é seu, é meu. E quando é meu, eu faço questão proposital de alcançar e cumprir e conseguir e vencer. Porque quando o plano é meu e alguém me dá o espaço, eu propositalmente cumpro e acabou. Então não se preocupe, porque esse plano é o meu, e quando é o meu, eu cumpro. Deus disse para o guerreiro Josué e disse: ninguém te poderá resistir, nem a Josué, nem ao povo. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus começa a falar para Josué: não haverá nada que poderá te resistir. Ah, por quê? Porque o Josué é muito bom? Não. Porque não poderá resistir, é Deus que está nesse plano. Não se poderá resistir ao poder de Deus. Então, um guerreiro formado por Deus, ele sabe que Deus tem algo para ele cuidar,
ele sabe que Deus já sabe o resultado final preparado de bênção para ele, e ele já sabe que ninguém o poderá resistir, que todos os dias da vida dele, Deus será com ele. Ele diz: assim serei contigo, não te deixarei. Independente a fase, o processo, Deus está ali, eu não te largo, porque você começou a ser um instrumento do meu poder, um instrumento do meu chamado, um instrumento para ser vencedor. Eu te chamei para ser um guerreiro, um vencedor, um mantenedor daquilo que eu mantenho. Eu te chamei para vencer um estado de perca, eu te chamei para vencer um estado de morte, eu te chamei para vencer um estado de aparente desolação. Então eu tenho que a primeira coisa é fazer uma aliança contigo que não te deixarei jamais, nunca, todos os dias da tua vida eu serei contigo. Porque Deus sabe que para fazer alguém vencer, ele não pode estar um dia perto, outro dia distante. Então, primeira coisa, coligou com Deus, não desgruda mais. Porque para ser um vencedor, Deus sabe que ele tem que estar unido junto com os seus. Por isso que a distância é o maior vínculo de destruição. Por quê? Porque para vencer tem que estar sendo unido com Deus, sendo um só com o Senhor Deus Jeová. Por isso que nós somos chamados templos do Espírito dele. Por isso que o Espírito dele precisou estar em nós e precisa estar em nós. Por quê? Porque isso faz com que é o instrumento, o vínculo direto, vivo, para vencermos. Ninguém entra na entranha entre o nosso espírito e a nossa alma com Deus. Se entrar nessa entranha, perde, não vence. Então, para o ser humano, o homem, vencer todas as hostes espirituais de Satanás, ele tem que estar, o espírito dele vinculado um só com Deus. Na origem de essência natural pura, sem agressão. A alma dele tem que estar uma só com Deus. Na origem de essência natural pura, sem agressão. Ele tem que estar vinculado, um só. Ele é templo do Espírito de Deus. Quando ele é um vínculo só, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, a aliança de um vencedor. Primeiras instruções do abraço de Deus formando um vencedor. Deixando claro para o vencedor que ele, diante da morte, não teme. Ele vai resolver o problema representando Deus na questão. Ele traz a solução e cuida de todas as áreas, verso 2. Verso 3, todo lugar que ele pisa o pé, os seus sentidos se movimentam e ele cuida, e ele toca. E ele vai manter, o Senhor já lhe dá como terra cuidada, e todo o termo do poder de amplitude da palavra de Deus está pronto para se estabelecer de uma extensão a outra, porque o poder de Deus é grande, a palavra de Deus é poderosa para se estender em toda a extensão. E ninguém poderá resistir ao poder de Deus, à presença de Deus, todos os dias da vida daquele vencedor. Como ele foi com Moisés, assim será com o guerreiro. Não te deixará todos os dias, nem te desamparará todos os dias de sua vida. Então aqui nós começamos a ver a parte de Deus com a aliança, quando Deus diz para Josué que ele será com Josué todos os dias, que nada o poderá resistir, que toda a extensão da terra já está pronta. Deus está dizendo para Josué, já está garantido a minha palavra de conquista. Já está garantido que eu te formo um guerreiro, mas não é só guerreiro, aquele que luta, nunca tem resultado para nada. Não, você se torna um guerreiro, mas eu te faço vencedor. Já está garantido, eu sou contigo todos os dias.
onde pisar a planta do teu pé já é seu, a terra toda já está medida e preparada e conhecida por mim, é sua, e já está pronto o seu serviço. Cuida do povo e leva o povo à promessa. Era isso que Deus queria. Agora, para esse processo, como é que Josué, o guerreiro, ia fazer o povo conquistar o seu espaço, a sua terra? Como que ele ia conquistar o seu território? Como que era o mecanismo diário desse processo de conquista, esse processo de instrução, esse processo de treinamento? Como era o segredo de Deus ao guerreiro Josué formando um vencedor? Então, verso 6, começa a parte da junção entre Deus soberano com as promessas de alianças vinculadas e agora Josué. Porque Deus trabalha com sociedade com o ser humano. Uma vez que ele fez lá em Gênesis, o ser humano disse: eu vou colocar a minha imagem, a minha semelhança, relacionamento de consciência, espiritual, alma e corpo em origem, a honra de Deus dentro do homem no espírito e na alma, refletindo nas obras do corpo. O que Deus fez? Deus então começa a todo o zelo, todo o cuidado, toda a manutenção que ele vem desempenhando sobre a terra, ele trabalha em sociedade com o ser humano que se torna um só com ele. Por essa razão, Deus começa firmando a aliança com Josué, firmando os pontos de aliança de vencedor dentro da alma de Josué, dentro do espírito de Josué, firmando ele sobre isso. Eu conheço o seu estado externo de morte, mas levanta-te, porque eu estou contigo e o meu processo, o meu projeto diante da morte não é desfalência, diante de uma destruição, de uma manutenção distorcida, equivocada, destrutiva, corrompida, desfocada, amortecida. Eu ponho vida, eu tenho vida, eu não ponho morte e nem aceito a morte. Então eu te faço cuidar de todo o processo que você vive. Verso 3, onde você pisar a planta do seu pé e você se movimentar, eu tenho te dado, e eu conheço a extensão dos seus movimentos de um lado a outro. Ninguém te poderá resistir, porque eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Vínculos do abraço, arraigado da aliança de Deus no espírito de Josué, na alma de Josué, quando a consciência dele está bem forçada, bem fortalecida, bem firmada, bem alimentada, bem reforçada a respeito dessas partes. Então a sociedade de Deus com o guerreiro vencedor começa a parte de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, diz a palavra de Deus, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Como que Josué ia fazer com que o povo conquistasse o seu território? Primeiro, com esforço. Segundo, com ânimo. Então, qual é a parte humana nossa e qual a parte divina de Deus? Deus está com a parte dele cumprindo presença, companhia, extensão de possibilidade, poder da palavra de Deus, direção do que fazer todo o tempo, e ele está cumprindo toda a parte de proteção, diz aqui, sem desamparo algum. Agora é a nossa parte é o esforço da manutenção e o ânimo para manter o esforço. Esforço de manutenção e ânimo para manter o esforço. É isso que Deus pede de nós. É isso que Deus pede do guerreiro. Ele foi escolhido para manter na origem, manter na essência de origem pura, natural, sem agressão, manter aquilo que Deus confiou em suas mãos. E para ele manter, qual é o ingrediente que ele precisa? Ânimo. As coisas que Deus pediu para Josué foi que Deus não tinha. Deus não diz: eu te darei esforço, eu te darei ânimo,
eu te darei, eu te farei. Não. Deus diz para Josué: esforça-te, serei contigo, já está pronto o seu espaço, está pronto o meu poder, não te deixarei, não te desampararei, mas esforça-te. A parte de manter a sua, esforça-te e tenha bom ânimo. Como que ele ia fazer com que o povo de Israel vencesse? Esforçando o povo e trazendo bom ânimo. E o bom ânimo significa a emoção saudável. A emoção, cuidando da emoção saudável. A emoção curada. A emoção no lugar certo. Quando a emoção está equilibrada, os pensamentos, todo o processo da alma no lugar certo, o que acontece? O indivíduo tem força, ele se esforça, ele tem bom ânimo, ânimo saudável, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Herdar a terra significa manter a terra, cuidar da terra. Terra significa barro, humanidade. A parte da nossa essência, a parte da nossa origem. Tu farás este povo herdar a terra, toda a manutenção de cuidado do espaço, que jurei a seus pais, a toda a origem que Deus criou, né? Pai significa uma origem, não só falando que Israel, na história ali de Josué, no acontecimento daquela época, tinha sido feita a promessa a Israel de que teria uma terra que era Canaã, mas também espiritualmente falando a todos, independente das gerações, Deus está dizendo: tu farás herdar este povo a terra, o cuidado com a terra, o espaço, a manutenção, a vida, a era, a geração que se vive. Tu farás herdar este povo a terra que eu jurei, com o cuidado, com a manutenção que eu jurei a seus pais. O que significa essa manutenção que Deus jurou aos pais no cuidado com a humanidade? Foi quando ele criou todas as coisas, que ele foi formar o ser humano. Ele estabeleceu projetos de manutenção originais. Projetos de manutenção de origem. Projetos de manutenção de ordem pura. Projetos de manutenção de ordem de essência. Quando ele estabeleceu isso antes de criar o corpo físico do homem, antes de criar o planeta, antes dele criar, né, os luminares, antes dele criar, ele já estabeleceu como seria o espírito do homem e a alma do homem. Então o que ele fez? Ele criou um estatuto de cuidados para o ser humano. Juramentos de cuidado que ele fez, a origem da formação da humanidade. Então, tu farás herdar este povo a terra que jurei a teus pais, a origem que lhes daria, que lhes manteria. Deus tem um cuidado com o ser. E essa origem de cuidado, ela não pode ser ameaçada. Porque isso faz parte do juramento. Quem tenta ameaçar a origem que Deus criou, as coisas, está entrando na parte do juramento entre Deus e Ele mesmo. Deus jurou a Ele mesmo o jeito que seria a humanidade. Deus jurou a Ele mesmo o jeito que seria o cuidado com a humanidade. Então aqui, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. E que tipo de esforço é esse? Para fazer o quê? Para cavar terreno, carpir terreno, cuidar de trabalhar em comunidades, em trabalhar em posições sociais? Que tipo de esforço era esse que Deus pedia através do que ele disse para Josué? Ele disse: olha, não tem mais, e ele repete, tão somente significa que não tem mais outra coisa, é só esforça-te e ser muito corajoso nesse esforço, cuida de fazer conforme toda a lei. Aí ele conta o segredo, o que era a forma de fazer com que o cuidado com o povo alcançasse a sua terra prometida, o seu espaço, a sua manutenção. Qual era a garantia
de alcançar a terra prometida. Cuida em fazer, verso 7, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então o que ele está dizendo? O jeito que você fará, o guerreiro, alcançar as terras e levar o povo a ser mantido e cuidado no seu espaço é através de fazer conforme toda a lei, fazer com que toda a instrução que o meu servo Moisés, que a palavra de Deus, as instruções de Deus foi organizada, e dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde, em que área, em tema, andares, tocares, tratares. Então aqui fala sobre o segredo do vencedor, é a aplicação, porque quando diz aqui, cuida em fazer conforme toda a lei, a instrução foi organizada, significa aplicação da palavra em todas as áreas. Quando a aplicação da palavra ela está em todas as áreas, ou seja, o conhecimento de Deus começa a ser transferido para toda a geração, para todo o ambiente, o conhecimento de Deus específico do que ele está querendo cuidar. Ele começa a ser explicado, declarado, ensinado, tratado, educado, formado o indivíduo. Quando você vai estudar para ser formado numa profissão, você vai ser inculcado, naquele assunto, naquele tema, você vai ser estudado naquele tema completamente. Quando a aplicação do verdadeiro cuidado de manutenção de Deus, ele é em todo o território ao povo, aplicado, quando ele é colocado constantemente, o povo vai sendo formado, estudado, naquela área. Qual área? Deus. A área sobre manutenção de Deus. Não é só Deus, é a forma que Deus mantém uma terra, um povo, uma humanidade, o barro. Como é que Deus mantém? Qual é a manutenção de origem de Deus? Qual é a manutenção de essência? Quando essa parte da instrução ela é aplicada em todo o território, tão somente esforça de ser corajoso, de cuidar em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te organizou, aplicar a instrução como ele organizou, dela não desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Assim, era o segredo e é até hoje, porque está nos estatutos que Deus formou o ser humano antes da criação de todas as coisas, no espírito e na alma, que ele viveria da imagem e semelhança de Deus, do poder da palavra em si. Por isso que o justo vive da fé, da definição de Deus, porque ele vive do poder da instrução de Deus. Quando ele entende, ele está dentro dessas instruções, ele então aplica a palavra e é mantido em toda a origem, em toda a proteção de Deus. Essa então é um dos segredos de como Deus forma o vencedor, que estamos aqui em Josué capítulo 1 e hoje estudando do verso 1 até o verso de número 7. O Senhor te abençoe. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!